Fly me to the moon, let me play among the stars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Bem-vindos ao BizuCast, diversão e informação para você. Sabe, é um novo jeito de criar uma criança. Eu dou ao garoto opções e não ordens, e aí ele toma a decisão certa. É o primeiro que faz isso. Obrigado. Vem cá, vocês ficam juntos o dia todo? Basicamente. Ô, Julian, o que vai querer fazer amanhã? Tô a fim de ir ao colégio. Viu só? E eu nem forcei, ele toma a decisão certa. É isso aí, garoto. Nos matriculamos na segunda, valeu? Vamos curtir o final de semana. Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast! No episódio de hoje, nós iremos falar sobre uma magia, sobre um compromisso com a natureza, que é ser pai. Para a nossa conversa de hoje, nós temos o André. Se apresente, André. Meu nome é André, eu sou pai de um menino de 3 anos e uma menininha de 1 ano. E se você acha que você ter um cachorro é um bom treinamento, esquece que não tem nada a ver. Pior que tem uma teoria, né, que diz assim, primeiro cria uma planta, depois um peixe, né? Peixe, nada a Se o ver. peixe não morrer, aí você vai subindo, né? Não, eu mesmo, né, antes de ter filho eu tinha 3 cachorros, né? Uhum. Aí eu falava, tem 3 cachorros, né, cara, vou tirar de letra. Bem assim. Não é? Bom, meu nome é Albino, eu sou pai de uma menina de 12 anos e um menino de 5. E ser pai pra mim, se tivesse que resumir numa palavra, é presença. É isso aí, cara. É o mais importante aí, é a presença, né? É. As pessoas acham que, não, eu manjo, treinei pra caramba trocar fralda e tal. Mas não tem nada a ver com trocar fralda, né, cara? Não, tem... Eu já economizei dinheiro, já comprei todas as fraldas, tá tudo certo pra eu ter filho agora. Eu já vi gente falando isso, cara. O cara fazendo planejamento financeiro, e tudo bem, o cara tem que se planejar pra saber se ele tem a capacidade de incluir no orçamento as necessidades. Mas o cara é saber quanto que vai gastar na ponta da vírgula. Isso é uma outra mensagem pra você, meu amigo. Se você tá fazendo planilha pra saber quanto que você vai gastar com o seu filho, cara, pode esquecer, cara. Porque vai sair... Não existe isso, cara. Quando o seu filho nascer e estiver no seu braço, você vai aprender o que é não se importar mais com você. Exatamente. Já doação pensou? total, né? Já pensou você chegar e falar assim, não, filhão, você só gasta 500 por mês, cara. Budget. A sua cota de fralda de hoje você já usou ontem, né? Mas então vamos começar o nosso bate-papo. A gente não preparou uma pauta tão rígida, né? Mas pra quem tá escutando, qual é o objetivo, né, André? O episódio de hoje, a gente vai falar... o tema do episódio é E agora virei pai, né? A gente vai falar um pouco sobre paternidade. E quando a gente fala paternidade, não é no sentido sexista ou machista. Nós estamos falando tanto de ser pai como ser mãe, né, André? Porque tem gente que é pai solteiro, tem gente que é mãe solteira, não é verdade? Porque é pai e mãe junto. Abordar um pouquinho de cada coisa, né? Quem somos nós para dar conselhos, mas vamos falar um pouco das nossas experiências aí. Que são experiências bem válidas, né? Porque, afinal, nós dois temos 2 filhos, né? Uhum. Um menino e uma menina. Também são experiências interessantes para ver a diferença de um com o outro e tudo mais, né? Exatamente. Uhum. Você tem alguma pauta, alguma linha de raciocínio que você vai seguir no programa aí ou vamos trocar uma ideia aí só? Eu não tinha construído uma pauta porque eu queria mais como se fosse uma conversa mesmo, assim, sabe? Sei. Legal. Não, eu tava pensando em, sei lá, contar um pouco da história, né? De cada um. Isso, acho que é legal mesmo. Falar um pouco sobre as dificuldades, dar uns alertas. falar um pouco da expectativa da realidade. É um pouco de tudo, né? Não tendenciar nem para um lado nem para o outro. Isso. E uma coisa legal também é assim, mostrar bem a realidade, os 2 pontos, porque eu acho que hoje existe uma grande parcela de pessoas que não estão afim de ter filho, né? Eu queria falar um pouco disso aí também. O que é isso aqui? Preciso ir ao banheiro. Você é o quê? Peraí, a gente já chega lá num minuto. Não, eu quero começar por um tema interessante aí. O episódio, assim, o início de tudo, né, cara? Quando você... Tem 2 tipos, né? Você descobre
de surpresa, né? Tipo, ó, você vai ser pai. Aham. Ou você tem aquela intenção, planejamento agora eu quero ter um filho, né? Isso. Então, assim, eu vou falar um pouco da minha experiência de planejamento, casei com a minha esposa, a gente ficou 3 anos casados e decidiu, vamos ter um filho agora, né? Aham. Depois a gente pode até falar um pouquinho dessa questão da pressão da sociedade e tal. Eu acabei não sentindo um pouco pressão de família, porque eu morava numa cidade de interior, longe da minha família, então eu não tive essa pressão de tipo, não, agora é a hora de você ter filho, né? E eu tava com 31 anos, a minha esposa com 30, então assim, não tinha pressão nem por idade nem de família. A gente realmente achou que era uma hora, a gente recebeu um chamado aí, né? Tipo, agora é a hora de você ter filho. A gente sentiu vontade, né? Aham. E uma coisa que eu queria falar é o seguinte, o momento que você decide, agora eu quero ter filho, vamos começar a praticar, né? Você acha que em um mês você sua mulher vai engravidar, né? E não é assim, né? E você descobre que não é assim, né, cara? Existe uma questão, não sei, às vezes hormonal, às vezes espiritual. Eu lembro um cara muito inteligente, amigo meu, vou até citar o nome dele aqui, chama Ricardo Leite. Aham. Eu lembro que já fazia uns 4 meses que a gente estava tentando ter filho, e eu contei pra ele, né? A gente tá querendo ter um filho e tal, e ele falou assim, cara, você já preparou o seu espírito pra ter um filho, pra receber essa pessoa que vai entrar na sua vida? Aham. Né? E aí, cara, eu realmente refleti sobre isso, falei pra minha esposa e realmente a gente se preparou melhor, assim, espiritualmente pra ter um filho. E a minha esposa engravidou, Ó, que maneiro. né? E aí, cara, ela engravidou, aí a gente tinha uma questão de não vamos contar pra ninguém antes dos 3 meses. Que existe Existe. essa questão na sociedade aí, né? Tipo, não vamos falar, não ter olho gordo e tal. Mas na verdade eu descobri por quê. Não é uma questão de olho gordo, Bino. Eu tive uma experiência ruim na vida, assim, é uma lição de vida, né? A gente acabou perdendo esse primeiro nenê aí, né? Em pouco tempo, né? Mas você descobre que isso é comum. Então até eu queria passar essa experiência aí no podcast, que para ninguém se desesperar, né? Que perder o primeiro, assim, no início da gravidez é comum. É comum. Eu não queria esperar passar o momento de eu falar pra também reforçar que eu e a Kelly também vivemos isso. Senão vai ficar cansativo pro pessoal que tá escutando o podcast. Daqui a pouco o vídeo volta isso, né? Eu tive essa experiência na segunda gestação. Na segunda gestação da Kelly, pra nascer o meu filho, né? A gente perdeu 3 em seguida. E... não é fácil, né, cara? É um clima terrível, porque você cria, que é até onde eu queria chegar. No momento que a gente foi no hospital e a minha esposa fez o exame de sangue e deu positivo, né, para a grávida, né, a alegria que te dá no coração, aquela sensação, né, tipo, nossa, cara, agora eu vou ser pai, cara, e tal. E aí passa um tempo, tipo, tiram de você isso, né, cara? Parece que você ganhou um negócio e te tiram, assim, né? E sem te avisar o motivo, né? Não te fala o motivo. Não tem, na verdade não tem sentido, né, cara? Isso é a natureza, ela faz isso pra... buscar a perfeição. Algum sentido tem, pra buscar a perfeição, exatamente, cara. Então, e isso é uma coisa que eu, por exemplo, quando falaram assim, agora você vai ser pai, eu vou ser pai, nossa, deu positivo. Eu nunca imaginava que tinha a chance de, no meio do caminho, isso perder, sabe? Você não cogita isso, né? Eu não cogitei em momento algum, cogita. cara. Então, assim, foi uma experiência ruim, mas serve de lição pra você não desistir, né, cara? E aí a gente ficou uns 6 meses aí, esperando até recuperar. A tua esposa teve que fazer a curetagem? Não teve. Foi no começo, então isso foi melhor, né? Mas depois de 6 meses, assim... cara, depois, uns 6, 7 meses depois a gente descobriu que ela tinha engravidado e aí nasceu o meu primeiro filho, em 2015. Que é o Filipinho. É o Filipinho. Você sabe então, que, assim... isso que você tá falando é engraçado, que, por exemplo, meu primeiro filho é a minha filha, né? Que é a Lívia. A Lívia quando eu e a Kelly nos conhecemos, a gente namorou 8 meses. E quando a gente tava no 8º mês de namoro, a Kelly engravidou. E nós não éramos casados. Não foi planejado isso. Não foi planejada a gestação. Foi aquele bate. Foi. Aí é uma outra sensação também. Porque o dia que a Kelly descobriu,
Cara, eu tive um vazio dentro de mim de medo, porque eu falei assim, caralho, cara, pra mim era muito importante a família. Uma coisa que eu aprendi com meu pai, né, a importância da família. Então, assim, quando eu soube que ia chegar a pessoa que agora eu ia fazer o papel do meu pai, o quanto eu amo meu pai e minha mãe, que agora eu ia virar o papel deles, eu me senti com muito medo porque eu achei que eu não tava preparado. Sim. E realmente talvez não estava, né? Não. Na verdade, eu acho que a gente nunca está preparado pra ter um filho, cara. Nunca está. E achei Porque legal. o filho vai te preparar. E eu achei legal que, assim, cara, eu olhei pro céu, assim, naquele dia, cara, eu saí lá da casa da minha, então, namorada, né, e a gente soube da notícia e não contou pra ninguém ainda, e ela me contou e a gente tava batendo papo, conversando, eu acalmei ela, eu tava muito preocupado com ela, sabe? E daí, cara, quando eu fui indo pra casa, era noite, assim, e o céu tava super estrelado, assim, cara, eu olhei pro céu e falei assim, meu Deus, eu tenho uma bicicleta, um guarda-roupa... Um Nike Shox e um PlayStation. E a pessoa mais importante da minha vida tá chegando aí, cara. Como que eu pude, cara? Entende? Então, assim, às vezes ela até... Um dia minha filha vai escutar isso, eu não quero que ela imagine de alguma forma, quando a gente fala... Querida, né? Que não foi querida, mas o fato de não ser planejado é que eu não preparei a chegada dela. Mas graças a Deus, o que eu fiz? Eu tive que encarar de frente o negócio e tive que arranjar um segundo emprego, cara. E eu comecei a construir a casa e eu me preparei e eu cresci e comecei a me dedicar dentro da empresa pra dar o crescimento ao mesmo tempo que ela tava nascendo. E eu consegui, cara. A chegada dela deu tudo certo, não faltou nada pra ela, ela entrou dentro da casa dela. Eu não tinha casa própria naquele dia que eu olhei pro céu. E no dia que ela nasceu, a casa existia. Cara, eu acho que todo homem, quando descobre que vai ser pai, independente da situação, tem esse momento aí que você teve, eu tive, de você estar sozinho e falar com você mesmo, assim, falar assim, cara, é uma espécie de medo mesmo, né, cara? Você tem que assumir e falar assim, não, meu, agora é nós, entendeu? Agora é comigo, e você traça o que você tem que fazer e você vira adulto, né, cara? Vira adulto. De verdade. Isso é verdade, uma cara. das questões, assim, da vida que é agora, puta, isso aqui é coisa de adulto, né? É igual, tipo, primeira vez que você paga uma conta, que você vai morar sozinho. Agora, ter filho é um carimbaço, né? Pô, sim. Agora sim. Responsabilidade, né? Responsabilidade muito grande, porque é uma outra vida, né, cara? E eu vou te dizer, naquele momento também, isso é uma experiência minha do não planejado, né? É um momento também que você tem que decidir pela tua vida e a vida de muita gente ali, dessa família, né? Então, assim, eu tinha a opção de não ficar com a minha esposa. E, inclusive, teve pessoas que falaram pra mim, olha, cara, o fato de você ser pai... O fato de você ser pai... Alguns falavam mais assim, né? O fato de você ser pai não significa que você tenha que iniciar uma família que depois não vai dar certo. Você gosta dela? Não se sinta obrigado. Não se sinta obrigado. Né? Outras pessoas falavam assim, cara, pula fora, cara, não sei o que, deixa pra lá. E eu falei, não, cara, eu estou há 8 meses namorando com ela, é pouco, mas eu sei quem ela é. Gosto dela, gosto da família dela, tem um ensinamento maneiro, né, que assim cara, veja como que a sua futura esposa trata o pai e a mãe dela, é um pouco dos valores do que ela acredita e ela vai tratar você e os filhos também, né. Então, assim, eu era muito contente com isso, gostava dela, via os valores e crenças da família dela e tal, então assim, eu tava convicto de que eu queria realmente isso. A gente tinha planos, eu tinha a suposta planilha em vão, né, tinha o ano que a gente ia casar, o que a gente ia fazer, nós já estávamos confabulando isso, entendeu? O que aconteceu foi que teve que acelerar, e eu sou convicto que tomei essa decisão. No meu ponto de vista, eu realmente só fiquei com a Kelly porque eu queria ficar com ela. Acho que isso é legal também destacar, né? A paternidade, ela é dissociada do fato do matrimônio. Mas a concepção da família, daí é uma coisa dos meus valores, né? A concepção da família era necessária. Eu queria dizer o seguinte, eu podia estar com a Kelly até hoje. Enquanto eu não tiver um filho com a Kelly, eu não tenho uma família. É mais ou menos isso que eu queria dizer, né? Mas eu acho, assim, isso é muito verdade, né? Que você disse que enxergava nela como ela trataria seu filho, né, cara? Como ela trata os pais dela, é como ela vai tratar. Ela é uma pessoa atenciosa, é igual a minha esposa. Eu sempre vi ela como mãe, assim, como ela trataria meu filho. E assim, depois que o filho nasce, cara, a esposa fica com uma carga muito grande, né, cara? Com relação à criação dos filhos, né? A mulher tem a carga maior. Muito maior que a do pai, né? Cara? Muito maior. E assim, a relação entre o casal tem que estar muito boa, porque é uma fase muito conturbada, estremece, né, André? Muda muito a rotina do casal, a vida realmente dá um corte, né?
não conhece realmente o que é ser pai, o que é uma relação, né, cara, uma parceria, né? É uma coisa que eu sempre vi na minha esposa, por isso que, assim, eu conheci a minha esposa em 6 meses, a gente já marcou o casamento, porque eu enxerguei nela realmente uma parceria pra eternidade, assim, sabe? Eu sabia que ia ser ponta firme, e é isso que precisa pra você ser pai e mãe, né, cara? Tem uma parceria. Porque é difícil, né, André? É muito difícil. Se não tiver essa parceria, ela se rompe muito fácil, cara. Vamos Porque tem hora que então. o caos é instaurado. O caos é instaurado, né? Puta merda, meu. É que Dá nem... vontade de sair correndo, e os dois querem sair correndo. E alguém tem que falar, peraí, cara, aqui é... Nós que decidimos, nós que escolhemos isso aqui, nós temos que tocar esse barco aqui. Eu queria fazer um contraponto que, assim, ao passo de que depois que a minha filha nasceu e ela tava com... quando ela tava com 4 anos de idade e eu já tava mais estabilizado no meu emprego, eu tinha minha casa, a Kelly trabalhando e tudo mais, a gente decidiu ter o segundo filho, planejado. E daí a gente perdeu três gestações para daí nascer o meu filho. Então a diferença, como cada vez que a Kelly acabava fazendo curetagem, ela tinha que ficar até 1 ano, né? Quando ela não fez curetagem, ela tentou em 6 meses, o outro ela fez 1 ano, depois foi 1 ano, a gente tava desistindo, né? De ter o outro, até que a gente fez um tratamento, um diagnóstico genético, hormonal, e a Kelly teve que fazer um tratamento hormonal pra segurar a gestação, e depois que ela tava no 5º mês, é que a doutora falou assim, agora pode escolher o nome da criança. Então foi uma gestação tensa. Foi uma gestação tensa. Esse período, né, cara, tanto até engravidar e a gestação, e isso gera uma força pro casal, né, cara, uma ligação, né, de alma entre vocês que isso ninguém tira, né, cara, fantástico, né, cara. Por exemplo... é uma parceria de verdade, né, é uma verdadeira sociedade pra vida. E olha que engraçado, a minha filha, que eu não planejei, cara, aconteceu com uma facilidade enorme. E o meu filho, depois, quando eu tinha planejado, a gente quase desistiu e foi na última tentativa. Então, pra gente ver também que planejamento é importante você ter consciência, né? Agora, planejar a cada quantos anos, se vai nascer no ano par ou no ano ímpar, qual mês que nasce. Cara, exatamente. Tem gente que fica falando, eu vou ter 2 filhos e 2 meninas. Cara, você não pode planejar nada. Esquece. Você cara. pode assim. Você pode se preparar. Um filho planejado é um filho que vamos pensar assim, é uma escolha. Vamos fazer. Agora, cara, você não consegue prever o que vai acontecer. Exatamente. O que é isso aqui? Preciso ir ao banheiro. Você é o quê? Peraí, a gente já chega lá num minuto. Preciso ir agora. Você não fez xixi suficiente na cama? Olha, a gente tem só 9 minutos pra chegar até lá. Mas preciso ir ao banheiro agora. Tá bom, vem cá. Aí, amigo, meu garoto pode usar o banheiro. Então, André, vamos falar aí dessa coisa que arrepia o cabelo de muita gente que às vezes defende a ideia de não ter filho, que são as supostas partes negativas, né? Eu não diria partes negativas, né, André? Seria assim, o esforço que é ter um filho, não é verdade? Vamos falar das partes aí que arrepia o cabelo de todo mundo? Acho que pra mim a primeira parte é o sono, né? Porque, tudo bem, você começa com esse instinto, as primeiras noites, né? Você levanta, pula, a criança respira. Aquela coisa do pai de primeira viagem que coloca o dedo no nariz da criança pra ver se tá respirando, né? Você vive aquela tensão, porque é uma novidade pra você. E geralmente nas primeiras noites as crianças são calminhas, né? Não resmungadinha, mamam muito. Você tem aquela ilusão, né? Você fala assim, nossa, que é super tranquilo, né? Nossa, super tranquilo, eu achei que ia chorar. Cara, deve a época das cólicas, né? E tipo, vai acontecer, cara, de você. Eu já tive várias vezes que eu não dormia a noite inteira, junto com meu esposo. Acordar de hora em hora. Acordar de hora em hora, ou então não dormir, ficar chorando. Teve um caso da minha filha que ela ficou chorando 4 horas seguidas e era cólica e a gente dava remédio e não adiantava e, cara... Cara, esse momento é aquele que dá vontade de sair correndo, né, cara? Mas não pode, né? Não. Tem que aguentar firme e falar assim, não, agora eu sou pai, né? Ou a mãe, principalmente, né, cara? E também tem quando a criança tá doente, também é fogo, né, cara? Nossa, cara, febre, né? Vira muito choro, né, cara? Não consegue dormir e a mãe fica ali e você se sente, assim, por mais que não seja você que esteja acordado o tempo todo, não vou falar pena, né, cara? Mas você sente uma dor pela sua esposa tá passando por aquilo ali, né? Sim.
Porque assim, você reveza, porque a criança tá chorando. Eu tinha um acordo com a minha esposa, revezava. Uma vez chorava e levantava lá, e outra. Mas quando tá doente e a criança quer mamar, por mais que você. É a mãe, né, cara? É a mãe, cara. Por mais que você vai lá e pegue ele, assim, tem hora que a criança olha pra você e grita mais forte ainda, né, cara? Tipo, não quero você. Isso é uma coisa que o pai tem que ser muito forte, né, cara? Ser rejeitado pelo filho. Isso é verdade, né, meu? A rejeição, porque a criança, tipo, chora. Daí quando ela vê você, ela chora mais forte. Ela não sabe falar, né? Aí o choro é a comunicação dela, né? Mas você não pode desistir, né, cara? Você tem que tentar dar o máximo de carinho, mesmo que seu filho não queira. Eu até estava escutando o Marcos Mion dando um depoimento dele, que ele tem um filho autista, né? E os autistas, pelo menos o autismo do filho dele, ele não queria contato, assim, abraço, beijo, e ele não queria de jeito nenhum. E o Marcos Mion fala, mesmo ele não querendo, eu insistia, e hoje o filho dele adora o carinho. Ele falou que é muito difícil o autista apreciar isso, né? Apreciar isso, né? E o filho dele, ele conseguiu graças ao esforço. Então, assim, mesmo com o seu filho te rejeitando, chorando, você não pode largar, né, cara? Não pode fraquejar. Não pode fraquejar, cara. E assim, a gente às vezes fraqueja, né? Eu mesmo, às vezes, a gente fala, pô, eu não vou pegar ele que ele vai chorar mais. Mas daí minha esposa fala, não, pega ele. E aí você tem que pegar, né, cara? Não tem jeito, cara. É foda. E daí quando a criança começa a falar, ela fala mamãe, ela fala quando tá triste, ela quer, eu quero a mamãe. E a gente se sente um pouco, né, em segundo plano mesmo, né? Cara, eu acho assim que o pessoal coloca muito a dificuldade de trocar fralda, de dar banho, limpar, e eu acho assim que isso é difícil em alguns momentos, mas é o de menos, né? A maior dificuldade é realmente, principalmente para a mãe, é não ter sono, né? E a falta de sono gera, às vezes, uma irritação, você tem que ter mais paciência. Destrói quimicamente o corpo, né, cara? Cortisona, é foda mesmo. E a questão da atenção, né? De sempre estar cuidando para não bater a cabeça, para não cair, mexendo com um brinquedinho, tem que... Vai engolir, né? Vai engolir, cuidado, vai cair. Você tem que dar um tempo, doar seu tempo para interagir com as crianças, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade, assim, porque se você está acostumado a assistir Netflix, jogar videogame, sair, esquece, cara. Isso é uma mudança na vida e eu, principalmente, tive esse começo, para mim, até eu entender que a minha vida anterior, assim, não vou falar que acabou, né? Mudou. Mas mudou muito a rotina. Então, assim, se você conseguir já se preparar para essa mudança de rotina, já criar essa expectativa, a partir do momento que meu filho nascer, a minha rotina vai mudar, vai ser mais tranquilo, cara. Isso... Verdade. Eu não sei você como é que foi isso. Esse mesmo ponto que eu ia comentar agora, eu já tava daqui na agulha de dizer assim, quando minha filha nasceu, não tive espaço, cara. Foram, sei lá, os primeiros 2 anos, eu não vi filme, eu quase não via TV. Quando eu tava passando alguma coisa na TV, era Galinha Pintadinha. Na verdade, acho que nem tinha Galinha Pintadinha na época, era Xuxa só para baixinhos. E, cara, quando a gente quando tinha um momento de paz mesmo, a gente queria dormir. Eu e a Kelly, a gente queria dormir, cara. Nem que fosse de dia, sabe? Tipo, ela tá brincando, vamos dormir, cara. Vamos dormir? Ela dormiu, vamos dormir? Era o nosso prazer, dormir. E eu acho que era como se fosse igual quando o cara tá na faculdade e o cara se dedica pro TCC, né? É um TCC de 2 anos, cara, que você fica ali dedicado, você só pensa no teu filho, cara. Então você... Eu acabei emendando um no outro, né? A diferença dos meus filhos é 1 ano e 9 meses. Então, assim, ainda minha filha tá com 1 ano, então eu ainda tô vivendo esse período... Você estendeu aí. Eu estendi, Garantia estendida. E eu queria destacar um negócio disso que foi assim, quando passou a primeira gestação da minha filha e ela foi crescendo e ela já tava com a era de ouro de uma criança, sei lá, todas as eras são, né? Mas pra mim eu acho muito legal do 3 anos, porque quando começa a deixar de ser um bebê e é um pequeno ser humano, né? É uma criancinha, um humanozinho, cara. E assim, às vezes as crianças soltam umas frases, você fala assim, caraca, isso é uma frase de adulto, cara. Né?
Então, assim, quando ela fez 3 anos, a gente topou ter outro e a gente não conseguiu. Essa distância, quando ela tinha 6 anos, foi nascer meu filho. A nossa segunda paternidade, já com a gente vivendo uma experiência de uma criança já de 6 anos em casa... Foi mais fácil? Foi mais fácil. Eu e a Kelly tínhamos muito mais experiência no sentido de entender que não era pra ter afobação, não levar tão a sério certas coisas, Sim, mas a gente sim. tinha menos energia. Isso foi uma outra coisa, cara. A gente tava mais velho. A gente já tava meio sem saco com algumas coisas, assim, sabe? Tipo, quando a Lívia tava bebezinha, ela, sei lá, 2 noites direto a gente não dormia, a gente ia trabalhar de boa, tava cansado, mas a gente trabalhava. Cara, o Bibico acordava 2 ou 3 vezes na noite, no outro dia a gente já, tipo, o cara parecia que a gente tinha levado um soco, não conseguia levantar da cama, sabe? Então, a gente sentiu mais esse impacto, mas a gente foi mais tranquilo, assim, sabe? Não levou tão ao pé da risca tudo, não era tão preocupado com tanta coisa, porque todo pai de primeira viagem faz essas coisas de colocar o dedo no nariz pra ver se a criança tá respirando. Exato. Fica olhando pra ver se a criança levanta e desce as costinhas pra ver se tá respirando. Fica com essas ideias. Fica muito assim. preocupado com o choro, qualquer chorinho já vira um drama, né? Isso, vai no médico direto, qualquer coisa. Ele não para de chorar, vou no médico. Aí os médicos já veem, né? Tipo, é seu primeiro filho? Não, tudo bem. Os médicos já meio que sabem, né? Isso é verdade. O segundo filho, você tem uma tranquilidade maior pra lidar com as situações que aparecem, né? E como eu era pai... eu tinha que modelar, e hoje em dia eu modelo, né? Pai de 2 gerações, é diferente ser pai de uma pré-adolescente, de uma adolescente, de uma criança, de um bebê, né? Então a gente tinha que ser pai de criança e pai de bebê. Então, como a Lívia tinha muito mais consciência de tudo que estava acontecendo e ela podia promover um ciúme com a criança, e como ele, de fato, sentia a gente, mas ele não entendia se eu fosse gastar, eu e a Kelly ficássemos, sei lá, 3, 10 horas lá, tipo, olhando pra ele. Então a gente, nesse momento, se preocupou muito em dar mais atenção pra Lívia. Mais atenção do que dele, até. Sim, isso é uma coisa que quando você tem 2 filhos, você tem que gerir muito bem, né? Sim. Por exemplo, meu filho também, quando ela nasceu, ele era um bebê ainda, né? E às vezes ele queria colo da mãe e tava amamentando a minha filha, então assim, dava um pouco de desespero nele, aí você tem que pegar ele, distrair, né? A mãe, quantas vezes a minha esposa com os 2 no colo, os 2 mamando ao mesmo tempo, né? Você tem que gerir muito bem. Isso de ter 2 filhos, o pessoal pequenos, o pessoal às vezes fala assim, não, é mais fácil, cria junto e tal. Essa fase inicial agora, até os 3 anos dos 2, dá muito trabalho. É coisa de maluco, cara. É coisa de maluco mesmo. E eu, assim, tive isso é uma particularidade da minha vida aí. Nesse período eu passei por 2 mudanças de cidade. Primeiro eu fui transferido, depois eu fiquei desempregado e eu tinha 3 cachorros, 2 grandes e um pequenininho. Então, assim, 2 filhos pequenos, a gente vai sair dessa experiência da vida aí, cara, muito mais forte, cara. Me sinto, às vezes, o Stallone. papai Stallone, né? Papai mercenário. Resiliente. Não, mas é verdade. A resiliência, a capacidade de apanhar, né, e se manter de pé. É bem isso. Legal. O que é isso aqui? Preciso ir ao banheiro. Você é o quê? Peraí, a gente já chega lá num minuto. Mas e aí, vamos falar das coisas que valem a pena? Vamos. Sim, mas eu acho que à medida que o tempo vai passando e ela vai entendendo mais, você vai criando uma convivência com a criança, tem momentos assim que é fantásticos, né, cara? Momentos fantásticos com o filho, com a filha, quando tem um gesto de carinho, de atenção, uma interação com o filho, é coisa que não tem explicação, né, cara? Eu acho que compensa todo o sacrifício. O resto, sim, todo o sacrifício, né? O cansaço é compensado por um beijinho, por um sorriso. Um abraço, né? Um abraço. Isso é o mais louco de ser pai, assim, são esses momentos, né, cara? Acho que uma das coisas mais incríveis que eu posso dizer pra quem tá escutando é o primeiro dia dos pais na escola. Quando a criança fala, ela canta uma cançãozinha e tal, faz um cartãozinho e no final vai lá te abraçar. É assim, é impossível que você não consiga chorar, porque você acompanhou nos teus sonhos primeiro, pensando em como ia ser essa pessoa que vai depender de tudo pra você, depender de tudo na vida
de você e da tua esposa, e era um bebezinho de colo, que chorava a noite inteira, que ficava doente, que você ficava cuidando, e aquele bebê virou uma criança, que é um mini ser humano, e ela começa a se comunicar, a falar, então ela vai pra escola, ela começa a viver em sociedade, que não é uma coisa fácil, né? Você ter que sair do seio familiar, de tudo aquilo que é o dia a dia, e você vai pra uma escola, às vezes a escola não é o melhor ambiente, às vezes é, e... Cara, você tá vendo aquelas transformações que estão evoluindo o teu filho e de repente você não espera que ele fosse capaz de fazer aquilo. Uma coisa tão boba, talvez quem não tenha filho fala assim, uma criança cantou, grande coisa. Não, cara, é uma coisa incrível. Eu acho que assim, até aumentando um pouquinho aí o que você tá falando, essa experiência do Dia dos Pais e tal, eu ainda não tive porque a escola ainda não fez, ele começou na escola esse ano. Mas qualquer pequeno avanço dele, né, cara, primeira vez que engatinha, a primeira vez que levanta, a primeira palavra, que anda, a primeira palavra, é muito fantástico, assim, né, cara? A sensação de ver que ele tá evoluindo. Qual parte que mais te emocionou na tua vida, assim, dos teus filhos até hoje? A maior, tivesse que escolher uma. Cara, eu acho que a interação, assim... Tirando o momento do nascimento deles, que foi um troço, assim, surreal, assim, você vê as fotos, a cara que eu faço, que eu tô chorando, assim, bem isso que a gente comentou do um poder, assim, é sobrenatural o negócio, cara, tipo, isso aqui é muito louco, é muito emocionante. Tirando essa parte, a interação do meu filho pequeno com a minha filha, quando eles, tipo, se abraçam ou dão um beijinho, cara, isso é fantástico, cara. Assim, é emocionante, assim. É legal, Primeira vez que meu filho deu um beijo na minha filha, assim, espontâneo, isso é muito emocionante, cara. Legal. Eu acho que foi muito emocionante pra mim olhar os meus dois filhos. A minha filha, que foi a primeira, quando eu a vi, eu sou muito escandaloso, né? O André me conhece, assim, eu sou muito volátil, assim. Cara, eu dei um grito, cara. Eu gritei, chorei. Meu Deus, tal. A minha esposa tava lá no centro cirúrgico, eu viu, e ela ficou desesperada. Nossa, será que ela tem um defeito? Aconteceu alguma coisa com ela? Porque eu fiz um escândalo, né? Quando meu filho nasceu também, assim, cara, eu quase desmaiei, assim, porque eu olhei ele e falei, caralho, cara, você tá aqui também, cara, eu e você. Também foi emocionante pra mim. Mas acho que ainda fico com o Dia dos Pais, assim, o primeiro Dia dos Pais de cada um, quando eles vêm me abraçar, assim, sabe? Ou então fazem um cartão pra mim. Eles têm essa mania, às vezes deixam aqui no computador, eu me cobro muito, às vezes, assim, sabe que eu sou um pai ausente? Eu fico aqui no computador, fico editando, fico gravando o podcast, não tô falando com eles, e às vezes eles me deixam um recadinho. Cara, isso é uma coisa que é constante, né, na vida do pai, né, fica cara? na tua cabeça. Uma sensação de culpa. Fica. Ou se eu tô fazendo remorso, por mais que você faça tudo certo, na verdade você nunca vai fazer tudo certo, né, cara? Mas às vezes é coisa pequena que pra você fica aquela culpa aí quando você vê que teu filho tá te reconhecendo como, tipo, papai, eu quero você, né? Tipo, isso é fantástico, né, cara? Com certeza, cara. E eles vêm e deixam uns recadinhos pra mim, às vezes falam assim, papai, eu gosto de você. O meu filho também chega assim, pai, eu quero brincar com você. Porra, cara, isso dá um aperto, assim, no coração, sabe, André? Assim... caramba, cara, né? E às vezes a gente faz refletir um pouco lá no começo, quando eu falei que pai é ser presença e isso que é importante, porque eu tenho tantos amigos que estão planejando ter filho quando for rico. E, isso cara, não tem nada a ver. Meu filho, o que ele mais quer de mim é que eu brinque de Hot Wheels com ele, cara. Ele não quer que eu tenha uma conta bancária gorda ou qualquer coisa assim, sabe? Não, e ainda é um Hot Wheels, mas ele poderia brincar de qualquer coisa, né, Albi? Cara, com brincar certeza. com 2 madeirinhas, com uma caixa de papelão com você. Eu lá na colônia, eu peguei umas caixas de geladeira lá, botei na descida. Tem que ver que é diversão da criança, porque tá com o pai ali escorregando, né, cara? Não precisa de brinquedo caro, não precisa levar em parque super caro, ser sócio de um clube super caro, ter uma puta de uma casa. O teu filho quer você, né? Quer, isso é verdade. E assim, uma coisa que é legal também, que emociona também, é os meus filhos, eu vejo que eles ficam felizes quando eu tô com a minha esposa, assim, sabe? A nossa união, a nossa família, assim, eles gostam dessa questão da gente estar junto, todos juntos. Inclusive com os cachorros, né? E você vê um ser tão pequenininho que vai aprendendo como que é ser uma pessoa, ele já tem noção de união, né, cara, de família, isso já vem que legal, alma, é instinto, cara, né? Isso é muito louco isso, cara.
É muito instintivo, né? Porque a criança, cara, como posso dizer, um quadro em branco, né, cara? Você que vai ensinar, você que vai passar, tudo que ele vai falar é o que você vai falar. E quando ele começa a dar retorno dessa convivência que ele tem com você, isso é muito fantástico também. Um outro ponto importante também, assim, que eu queria destacar é as pessoas que têm filhos, os pais, em encontro de escola, ou quando você vai num restaurante, você vê pessoas dando de comida pro filho, ou andando no shopping. Tem uma cumplicidade, né, cara? Parece que é tipo, você sabe o que aqueles pais estão vivendo naquele momento, né, cara? Todo mundo se olha assim mesmo, tipo, eu sei o que você tá passando, eu sei qual é a sua missão. Eu acho muito interessante, não sei se você sente isso também. Sim, Por exemplo, agora que a gente tá conversando, a gente já era amigo há muitos anos aí, mas o fato de nós dois sermos pais de 2 filhos... Nos une mais, né? Nos une e une, tipo, uma geração, né, cara? Legal. E é isso mesmo, cara. Eu ando no shopping, às vezes também, quando eu vejo o bebezinho, assim, cara, que nem hoje em dia vocês falam pra Kelly, assim, vamos ter mais um? Agora eu já fiz vasectomia, eu não posso ter, né? Uhum. Mas a gente olha o bebezinho e dá uma vontade de ter de volta, sabe? Aquele negócio do bebezinho chorandinho. É uma sensação também agora de um pai que já tem o filho mais novo com 5, né? Às vezes tem uma nostalgia, assim, de olhar um bebezinho, ou quando tá andando no shopping, e falar assim, ai, que bonitinho, né? Uma coisa que é louca é isso, cara. A gente passa por dificuldades aí quando os filhos são pequenos, de não dormir, de dar trabalho e tal. Mas o tempo vai passando, a gente acaba esquecendo, né? Você olha e fala assim, queria ter outro e tal. Mas quando você tá vivendo a fase de, tipo, 2 crianças chorando sem parar e tal, você fala assim, nossa, imagina mais um aqui, tá louco, né? Mas o tempo vai passando, tanto que você quis ter mais um, Bibico, eu quis ter mais uma filha, né? Por mais que seja difícil algumas fases, você esquece e fica os momentos bons e você quer ter de novo, né? Eu quero ter 3 filhos, mas agora não. Vamos ver se mais pra frente a gente amadurece essa ideia, né? Cara, porque é desafio. Mas é desafio, né, cara? É desafio. Eu esses dias eu até fui pra São Paulo, cara. Minha sogra mora em São Paulo, e aí eu tava com meus 2 filhos pequenos, e quem já viajou com filho, que é uma outra dificuldade que a gente não comentou, né, cara? É muita mala e bota, e que você está segurando um filho num braço e a outra criança está chorando e tal, e em avião, e tira carrinho, põe carrinho, e tinha um cara, que ele tava com 3, cara, 3 pequenos. Ele tava botando a mala nos negócios, eu tava esperando atrás, eu bati nas costas do cara e falei, cara, parabéns, cara, você é o meu herói. Que é o que eu te falei, né, cara, a cumplicidade de você ver o que o cara tá passando, você sabe, né, cara? Você fala assim, nossa, esse cara é com 3, imagina, meu. O cara é corajoso mesmo, né? Mas ele vai ter momentos também fantásticos na vida dele. Vai ter essa história pra contar, né? Você imagina, minha sogra teve 7, cara. A minha bisa teve 22. Meu Deus. Tá no céu, a santa, né? 22, cara. Cara, você pensou, cara? E era uma época que a galera falava assim, tive 22... 22 vivos e 3 que não que faleceram. Sim, porque era comum, né? Ter uma grande quantidade, muitos morrerem quando eram criança, né, cara? Eu fico imaginando, cara, 22, cara, não lembrar o nome assim, mas não que vai esquecer, né? Mas deve ser uma bagunça, né, cara? Um fervo, né? Mr. Catra, que o diga, né? Deus o tenha, né, cara? Esse Deus foi pro céu também. 32 filhos, acho. É isso aí. 3 mulheres. O que será que dá mais trabalho? 32 filhos ou 3 esposas? Se está no arquivo confidencial. Arquivo confidencial, bicho! Ô louco, meu! Fala lá, seu Sidon, o que o senhor veio dar de recado? Já pensou, André? Você conseguiu isso, cara? Vai tocar Fábio Júnior. Puta, cara, a ideia foi boa. Mas eu não consegui trazer o Sidon nem o seu Albino, mas eu consegui trazer uma pessoa aqui que a gente tava falando agora há pouco, que é a Lívia. Oi, Lívia. Oi.
Fala mais perto do microfone, filha, mais alto. Oi, gente, tudo bom? Fala mais alto. Tudo bem, Lívia? Só tem eu aqui. É só o André e eu. Tudo bom? Achei que tava falando com os ouvintes do podcast, mas é comigo. Você tá falando com os ouvintes. Eles não com vão ele. responder. Com ele. Com ele? Mas fala mais alto, filha. Tá. Tá bom? E aí, Lívia, o que você tem a dizer sobre o seu pai? Você tem um momento arquivo confidencial. Eu gosto muito dele. Não, queria que você falasse um pouquinho do seu pai, assim, como que é a sua convivência com ele. Só os elogios, a parte ruim você não precisa falar. Tá. Ou vamos perguntar já. Lívia, o que foi mais legal que você já fez com o papai até hoje? Quando eu era pequena, eu gostava muito que o pai desenhava comigo, a gente brincava junto. Era bem legal. É? E qual que foi a coisa mais... fala, André. Não, você vê como marca, né, desde pequena, né? Você vê, ela tem 12 anos e ela lembra quando ela era pequena dessa interação, né? Você lembra que eu e você brincava com os bonequinhos de lutinha? Você lembra disso? Não. Não lembra. Você lembra, né, Alvino? Você achou que era o momento mais marcante da convivência, ela nem lembra. Isso é uma coisa que eu penso às vezes, né, cara? Você vê, meu filho tem 3 anos, eu fico pensando assim, nossa, cara, tudo que eu tô vivendo com ele até os 3 anos, ele não vai lembrar de nada depois. Mas em algum lugar na cabeça da Lívia aí, e do meu filho, esses momentos até, sei lá, 5 anos, 6 anos, fica em algum lugar e tá. E esses é que vão ser guardados, e outros vão ser esquecidos, né? Exato. E qual que foi a coisa mais chata que o pai já fez que você não gostou? Brigar comigo. Brigar com você? Uhum. O que você acha, Lívia, que é a coisa mais importante que um pai tem que cuidar pra ter um filho? E quando eu falo pai, no caso, você vai ser mãe um dia. Uhum. Eu tô falando pai ou mãe. O que é a coisa mais importante que você vai se preocupar pro teu filho? Ter muito carinho e ajudar, né? Carinho? Tudo que ele precisar, ajudar. Isso. É? Uhum. Aí, Albino. Tá vendo? Criou muito bem a sua filha até agora. E pra quem né, tá escutando e às vezes tá pensando, né, que assim, tem que ser rico pra ser pai, Lívia? Não. Você acha que tem que ter muito dinheiro pra ser pai? Não. Não? E amor tem que ter muito? Tem que. É verdade. E paciência tem que ter? Tem. Eu acho que é o mais importante, né, cara? É ter paciência, né? Em algum lugar, acho que pai deve significar paciente, alguma coisa assim. Né? Você tem mais alguma coisa que você quer falar? Não. Não? Chama o Zé Louco lá agora. O bico? O Zé Louco. Vamos ver se o Zé Louco é rapidinho do Zé Louco. Vamos ver. Calma. Já vem pulando. Calma. Senta aqui bem comportadinho. Põe esse fone pra você escutar. O tio André tá lá. Ele vai falar com você, tá bom? Aí o pai vai fazer uma pergunta e você vai falar aqui no microfone, tá bom? Tá. Vem aqui mais perto do microfone. Tem que falar alto, tá bom? Fala. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Fala, Bibico. Tudo bem? Sim. Você tá aí com seu papai? Sim. Nós estamos fazendo um programa. O que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o nome disso aqui? BizuCast. Vai lá alto aqui. Qual que é o nome disso? BizuCast. BizuCast, isso. Então assim, o papai faz muito BizuCast e não brinca com você? É? Mesmo. Você queria que o pai fizesse menos BizuCast e brincasse mais com você? Não sei. Não sabe? Pode falar. Como assim você faz isso e daí não fala isso? Fala mais alto, mais perto do microfone aqui. Então deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que é legal que o papai faz com você? Fazer BizuCast? Não, com você, quando tá nós dois juntos. O que é legal? Eu acho legal fazer BizuCast nós dois. Isso que nem a gente tá fazendo agora? Você tá querendo puxar meu saco, né? Qual é a brincadeira mais legal? Fala, André. Pede pra ele falar, bem-vindos, pessoal. Isso, fala assim, bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast. Fala aí. Bem-vindos, pessoal, do BizuCast. Tem outra brincadeira que a gente faz, Snap. Você não gosta de fazer Snap com o pai? Sim, tem. E também tem cara de sapo. Cara de sapo. Vamos fazer o Snap que é aquele assim. Eu tava na cirurgia e eu descobri quem tava na lojinha. Tava meu filho. Quanto você vendeu o tapete turco? 20 reais. Mas você tá maluco? Assim agora todo mundo vai ter tapete e agora lá em casa. Tá bom? E eu não sabia. E daí você falou. O meu pai
E daí eu lavei meu pai. Tá bom, então? Isso Beleza. aí. Dá tchau pro pessoal aí. Tchau. Beijo e tchau. Tchau, beijo. Tá bom. Tchau, Bibico. Beleza. O que é isso aqui? Preciso ir ao banheiro. Você é o quê? Pera aí, a gente já chega lá num minuto. E vamos concluindo a nossa conversa num último tópico, que é pessoas que não querem ter filhos. Vamos. Eu até tava lendo aqui a definição de ser vivo. Qual que é a definição? É nascer, crescer, se reproduzir e morrer, né? Pois é verdade, né? O reproduzir tá ali no meio, né? E eu queria falar também um pouco sobre a missão que nós temos nesse mundo, né, cara? Isso, a missão que nós temos nesse mundo. Muitas pessoas assumem essa missão e tem outras que, tipo, foda-se. Tem gente que foda-se. E até pra dizer também, né, Eu André, vim que aqui pra tem aproveitar e isso aí. e vou embora. Podemos dizer também que se o cara não quer ter filho, porque tem gente que eu conheço, assim, que não quer ter filho, não tem problema também, né, cara? Eu acho que sei, cara. Não, mas eu acho que é você ignorar uma coisa que todo mundo tem que fazer, cara. Se você tem... A não ser que é estéreo e tal. Mas, cara, você veio aqui, você tem que fazer, cara. Não tem, cara. Não tem essa opção. Na minha concepção, tá? Não, eu também quero defender isso, mas, por exemplo, tem gente até que faz parte do BizuCast que tem a posição de não querer ter filho. Uhum. E que tem raiva da pressão da sociedade, da família, tem que ficar falando que tem que ter filho, entendeu? Também acho que não tem que ser ditaduras e tal. É que pra mim também serve pro meu modelo. Eu, se não tivesse filho, eu estaria morto. E é na minha concepção. Eu também. Não é? Porque eu fico imaginando assim, eu tenho que passar as minhas vivências, a minha história, a história do meu pai, do meu avô. Eu preciso passar isso pra alguém, cara. Pra mim isso é muito importante. Pra algumas pessoas pode não ser, né? Mas Tem gente que tem, por exemplo, problema com o pai. Daí o cara fica querendo descontar, não querer ter um filho, entendeu? Uma empresa lá que o cara e ele defendia assim, cara, eu acho nojento criança, não sei o que. Se eu pudesse, eu nascia clone adulto. Ele falava um monte de coisa assim. Aí as pessoas escutavam, ficavam revoltadas, né? Mas daí quando você dava a oportunidade de ir conhecendo mais ele, mas e aí, fulano, mas como que é o teu pai, tua família e tal? Cara, nunca tive muito contato com meu pai, porque, na verdade, a minha mãe é um caso do meu pai, meus irmãos é do casamento original, eu sou o filho avulso, tal, entendeu? Então o cara cresceu numa família não tradicional e, engraçado, se você perguntar pra ele assim, você acha que a tua família é ruim por não ser tradicional? O cara, você é conservador, você é reaça, porque família é só tradicional. Mas ele cultua, tipo, um trauma dentro do coração dele, senão ele não teria tanta raiva, assim, de ter filho, entendeu? Sim. Ou, por exemplo, uma menina que eu fiz um treinamento lá em São Paulo, que é uma psicóloga, toda cheia do ser, em primeiro lugar e tal. Aí ela, eu sou a favor de ideologia de gênero. A criança, se ela quiser ser homossexual desde pequena, a gente tem que apoiar. Daí eu fiz uma pergunta pra ela assim, pera, mas deixa eu fazer uma pergunta. Por que você acha isso? Porque eu acho que esse negócio de instituição de família é falida, não sei o que lá, o modelo do homem e da mulher. Aí eu deixei ela falar. Na hora do café, eu cheguei e perguntei assim, mas e aí, como que tinha uma prática lá que tinha que falar como que é a relação com as pessoas, né? Daí ela começou a falar, eu falei, e a da tua família, como que é a tua relação? Teu pai, tua mãe? Daí ela, então, é que a minha mãe é mãe solteira e meu pai era casado e ela era secretária dele, teve filho e eu não tive pai, não sei o que. Daí eu falei assim, pô, e daí, como que é isso, assim? Como que você vê família? Eu tenho raiva do modelo de família tradicional. Então eu não sei. Você vê que tem gente que leva pra esse lado, mas tem gente que leva pro outro, né? Tipo, já que eu não tive uma família assim, eu vou procurar fazer de tudo pra que meu filho tenha, né? É isso. Tem gente que reage ao contrário, né? Até tem aquele site lá que eu te falei, o canal do Paizinho Vírgula. O cara também, ele tem uma treta com o pai dele lá e tal. E você vê, o cara ensina tudo como que deve ser a relação com o filho, pra tratar bem, pra ter uma educação sem brigar, sabe? Sem traumas e tal. E o cara tem uma puta treta na família dele, porque ele quer fazer diferente. O cara pode se revoltar ou não, né? Eu acho que essa é a escolha, né? Mas meu pai é órfão, foi criado pela avó, a mãe abandonou ele, o pai dele falecido quando ele nasceu. E, porra, meu pai não... nem por isso... Tanto que ele botou o nome do pai dele em você, né? Então, né? Uhum. Mas sei lá, né, cara, galera aí, nova aí... Cada um é cada um. Cada um é cada um. Mas pra você ver, meu pai poderia ter se revoltado, né? Poderia ter dito assim, quer saber? Quero família porra nenhuma. Quero família porra nenhuma, mas não, né?
Não pensou dessa forma. E assim, né? Isso só existe pra realmente o mundo ter algum objetivo também, né, cara? Mas você sabe que uma coisa que eu falava pra esse cara que trabalhava lá comigo lá, esse senhor sei lá o quê, quando ele falava que não queria ter filho, que ele tinha nojo e tal, e que ele não entendia por que a gente tinha filho, eu falava assim, cara, que bom que você não quer ter filho, cara. Que eu acho que é mais espaço pro meu e meus genes venceram o teu por WO. Mas não é? Pois é. Porque no final das contas não é darwinismo isso? Então, cara, poxa, venceu por WO. Exatamente. Você se torna imortal, né? O seu filho é uma continuação, né, cara? E sim. Agora, esses caras, o gene dele realmente acaba. Acaba mesmo, né? Porque, assim, a gente sempre pensa, né, que o nosso filho é a nossa versão melhor, né, cara? Claro, a gente não tá sempre preocupado, né, que ele aprenda as coisas e tal, né? Também acho, a gente quer o melhor pra eles, a gente quer que ele seja a nossa melhor versão, né? Claro que ele tem a personalidade dele, né? Seria legal se você pudesse fazer, mas daí nem se for o clone, né? Mas se ele tivesse a mesma personalidade que você e você pudesse moldar do jeito que você gostaria, que, né? O ideal, assim, né? Eu sei que é a coisa certa pra fazer, pai, porque eu morreria por esse garoto só pra ele não sentir nem um pouco de tristeza. E é por isso que está aqui agora, pra me proteger, pra ficar com medo por mim, pra ser um bom pai. E é exatamente o que eu vou ser. Conclusão final. Dicas finais. Dicas finais. Cara, eu acho que assim, siga o coração. Você ter filho tem que ter muita paciência, muito amor e muita parceria com a sua esposa. Tentar entender o máximo a criança, não perder a paciência, porque hoje em dia é a chave, né? o mundo te estressa, cara. É um problema, é fila, é gasolina, é crise, dinheiro, enfim, cara. Às vezes o casal tá estressado, cada um tem o seu problema e os filhos não têm culpa, né? E a gente tem que segurar a onda a hora que eles estão chorando, o que eles querem, tá às vezes até fazendo manha, mas você tem que tentar ao máximo entender o que ele tá precisando. Eu até queria deixar aí sugestão, assistir esse canal do Paizinho Vírgula, que ele fala muito da criação com apego, que é realmente tentar entender a necessidade da criança e não ficar... Porque às vezes a gente vê cada cena na rua aí, né, cara, de mãe maltratando a criança, e às vezes a criança só quer, sei lá, um brinquedo, comer um negócio. Tudo bem, não precisa dar tudo que a criança tá pedindo, mas tem maneiras e maneiras de falar, né, cara? Cara, mas assim, eu sempre... É que nem aqui em casa, assim, tudo eles pedem. Meu filho, que é mais novo, ainda pede muito. Pai, eu quero esse Hot Wheels. Pai, eu quero esse boneco. Pai, eu quero esse negócio. Cara, sabe qual que é a solução mais fácil disso? Tá bom, nós vamos comprar. Um dia nós vamos comprar. Vai fazendo a lista. Cara, é o que ele quer ouvir. Ele não quer ouvir, ele não quer ser negado, sabe? Não, vai. E aí chora. Não, cara, porque você poderia falar assim, não quero, não tenho dinheiro. Ele ainda pega e fala pra uma criança de, sei lá, de 5 anos. Ela não entende isso, né? Falar de dinheiro, cara, sabe? Deixar, já vai falando pra criança a dificuldade que talvez ela fique a vida inteira falando de dinheiro. Já aprende que dinheiro é ruim, né? Que dinheiro é ruim, cara. E o pai não tem dinheiro pra comprar, entendeu? Porque o Brasil é uma merda, o governo Temer e tal, não sei o que a criança tem a ver, cara. O que a criança tem a ver com isso? Não é melhor só dizer assim, tá bom, um dia nós vamos comprar. Aí já até faz uma brincadeira, cara. Pega uma lista lá, manda ele ficar anotando. Exato, porra, ele vai se divertir. Desviar o foco, porque a criança não sabe lidar com o que ela tá querendo, com as necessidades dela, ela tá aprendendo a lidar com isso. Então você tem que manejar isso da melhor forma possível, sem traumatizar a criança. E assim, mas eu entendo perfeitamente se você, em algum momento, escorregar, for um pouco ríspido. Perder a paciência, né? Perder a paciência, porque isso é o ser humano, né, cara? Todo mundo faz. Eu também já fiz, acho que o André também já fez. Seu filho se joga no chão no meio da rua, entendeu? Pode ter risco de se machucar, ser atropelado. Às vezes você tem que brigar com ele. Não tem jeito, pegar ele no colo, um pouco mais de força. Não tem jeito, às vezes, porque você tem que cuidar do seu filho, né?
É verdade. Mas tem sempre buscar a paciência e a melhor forma possível de explicar pra criança o que tá acontecendo. Eu tenho uma dica fora esse do que você falou aí, desse site, desse canal do YouTube que é muito legal. Também tem alguns vídeos bem legais no YouTube daquele Pianger, né? Sim. E ele tem um livro bem maneiro que é Papai é Pop. Marcos Pianger. Isso, Marcos Pianger. Marcos Piangers. Assim, esse tema, né, Albino, ele é muito amplo, né, cara? A gente com certeza deixou alguns temas aí passar batido, mas nosso tempo é curto, aí dá pra você ficar aqui. Tanto que tem podcasts aí sobre pai, tem um que chama Tricô de Pais. Isso. O tema é muito amplo, né? A gente não falou de escola, né? Tá falando um pouco mais do geral, né? E pra quem não, às vezes tem muita gente que escuta passar a mensagem. Tem muita gente que escuta o podcast nosso, mas nunca escutou outro, né? A ideia do podcast é como se fosse um programa de rádio sob demanda. Então você vai escutar duas pessoas conversando. E pra você ficar refletindo e tendo suas opiniões também. Quando você tiver uma opinião divergente, alguma coisa que você queria participar dessa conversa, manda um e-mail pra gente. Pra onde, André? Pra qual e-mail? bizucast@gmail.com. Exatamente. Então você manda um e-mail e participa da nossa conversa, né? O assunto veio, né? Até igual você falou, né? Nesse tema a gente nem criou uma pauta, porque para ser mais uma conversa, né? E se você quer entrar nessa conversa e quer que a gente fale sobre mais alguns assuntos, manda um e-mail aí que a gente tá disposto, à disposição, né? Isso, e a gente faz uma segunda versão, daí por exemplo, a gente pode fazer alguns próximos capítulos focados só em experiências de escola, que tem um monte de história pra contar. A gente pode fazer um programa só de fralda. Marca de fralda. Só de dicas. Dicas que existe também uma engenharia da compra de fraldas aí, pessoal. Existe? Da mesma forma que eu falei da engenharia do pedido, quando você vai no McDonald's lá pra conseguir fazer o meu pedido da melhor forma, pro garçom não errar no restaurante, tem a engenharia financeira da compra de fraldas. Tem, gestão de estoque, né, tamanho. Gestão de estoque. Qual é a dica número 1 que o cara que é marinha de primeira viagem faz? Vai lá e compra um monte de RN, né? RN perde em 2 semanas, então a gente pode fazer um programa só de fralda. Outra, eu tenho roupa também. Roupa, engenharia da mamadeira, como, né? Tênis, paga 100 pau num tênis número 2, tá ligado? Em 1 semana já perdeu. É isso. Sapato pra criança pequena, não compre, custa caro e não vai usar. Mas enfim. É isso aí. Fechou então, né? É isso aí. Fechou, meu jovem. Muito obrigado, cara. Obrigado a você, papai. Você também, paizão. In other words, please be true. In other words, I love you. Produzido e editado por BizuCast. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima!